Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde vitoriosa a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua casa, na sua família. Estamos em mais um café teológico, acabamos de ouvir duas lindas canções de adoração a Deus, e nesse momento vamos ao que interessa, né? Quero convidar com muita alegria o nosso entrevistado palestrante e o entrevistador ao mesmo tempo. Enquanto o pastor Jamiel e o pastor Douglas já me retiram para dar lugar a vocês, eles serão os donos da voz aqui nessa tarde. Sei que Deus vai usá-los poderosamente. Está conosco o pastor Douglas, que deu prosseguimento, deu início ao trabalho semana passada. Eu estava ao lado fazendo a entrevista e hoje, pastor, não tem por que ser diferente. Nós estamos subindo o nível hoje aqui, então esse papel ficará com nosso amigo pastor Douglas. Muito bem-vindos. Nós temos assunto aqui da mais profunda qualidade hoje. Deus abençoe vocês, vai compartilhando. Nós sortearemos também de novo outros livros aqui nessa tarde. Avisa aí, olha, se tiver professor de escola dominical, superintendente, avisa essa turma aí, porque o caldo hoje aqui é mais grosso, viu? E vai compartilhando. Quando você compartilha aí na sua timeline, você alcança pessoas dos seus contatos, tá bom? Então, a partir de agora, vai com vocês. Deus abençoe e bom trabalho nessa tarde. E aí, gente, fica à vontade. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma maravilha e um privilégio poder estar de volta no nosso segundo Café Teológico, né, o Café Teológico Parte 2, e agora com a presença do nosso pastor Jamiel, que daqui a pouco eu farei a apresentação dele. Vamos lá, nós temos aqui um livrinho que nós vamos sortear, me presta um pouquinho aqui, pastor. Nós vamos sortear este livro aqui, Grandes Entrevistas, é uma coletânea aqui com assuntos extremamente importantes, com nomes aqui da teologia nacional brasileira, como o pastor Ronaldo Lidório, Russell Shedd, quem conhece um pouco sabe dessa grande sumidade, também Dom Richardson, também um outro teólogo extremamente importante. Então, se você quiser participar do sorteio, você precisa fazer 3 coisas agora. Primeiro, você precisa curtir. Segundo, você precisa escrever "eu quero". E terceiro, você precisa compartilhar essa live. Então, se você quiser participar do sorteio do livro escrito pelo pastor Jamierson de Oliveira, você precisa fazer essas 3 coisas: curte, compartilha e escreva "eu quero" aí, e os irmãos aqui da produção estarão marcando. Vamos lá, para nós não perdermos tempo e pudermos aqui absorver todo o conteúdo que hoje tem para nós, que o Senhor Jesus preparou pelo servo do Senhor. Deixa eu apresentá-lo aqui neste momento. Está conosco então o pastor Jamierson de Oliveira. Uma curiosidade do pastor Jamierson, me permita, ele também foi missionário por muito tempo, né? E ele é uma das pessoas que são professores da SEMAD. Então, ele é um ipiranguista, apesar de ser pastor batista, né, mas ele é um ipiranguista de alma e corpo, porque sempre está conosco. Eu brinco dizendo que eu sou o batista mais assembleano do Brasil. Aí, tá vendo? Então, Quem não é assembleano? Né? Verdade. E nosso pastor, então, ele é pastor da Igreja Batista Etnos, ali em Guarulhos. Qual que é o endereço, pastor? Nós estamos ali na rua Mandaguari, número 97. No bairro do Bom Clima, bairro da Prefeitura em Guarulhos, região próxima do centro, né? Estamos ali pastoreando a Igreja Batista Etnos há 6 anos. Amém. Ele também é diretor do seminário Batista Livre, né? Os irmãos que tiverem interesse, principalmente vocês de Guarulhos aí, quiserem estudar teologia. Ele foi, repare agora, ele foi um dos editores, né? O editor da Bíblia Apologética, do antigo ICP, né? Editor também da Bíblia Missionária de Estudos, Bíblia a qual eu tenho também, uma Bíblia fantástica a respeito do trabalho de missões, e autor de 3 grandes obras que a gente pode colocar aqui: Arminianismo Puro e Simples,
que está na mão do pastor, já não tem mais, tá? Então nós não temos mais aqui a colocação deles, porque esgotou, para os irmãos terem ideia da relevância dessa obra. Essa obra está esgotada, a CPAD ficou de fazer reimpressões, mas não o fez ainda, né? Muito provavelmente por causa da pandemia, mas temos certeza que, por ser relevante, o livro já foi esgotado, então não é pouca coisa que estamos falando. Também grandes entrevistas, esse livro que então vai participar aqui ao sorteio nesta tarde, grandes entrevistas. E por fim aqui, muito prazer, Eu Sou Você. São 3 obras aqui maravilhosas do nosso pastor Jamier. Ele já deu a sua palavra, eu vou deixar com ele daqui a pouco para ele fazer também uma palavra introdutória, mas já quero lançar aqui uma pergunta, e a pergunta ele vai falar aí da sua carreira com o arminianismo, né? Porque a importância do estudo da teologia arminiana. E a primeira pergunta, pastor, é essa: por que foi necessário escrever essa obra em particular? Muito bem. Queridos irmãos, graça e paz, é uma alegria, uma honra muito grande participar com vocês aqui deste bate-papo teológico, desse café teológico. Eu brinquei no início, mas uma brincadeira que eu levo bastante a sério. Tenho, de fato, o coração muito ligado à Igreja Assembleia de Deus, uma igreja que eu vejo com uma saúde doutrinária muito grande, apesar do seu tamanho, que poderia impor uma dificuldade, né? Uma dificuldade de unidade doutrinária, pelo gigantismo da Igreja Assembleia de Deus, era para ser assim uma verdadeira coxa de retalhos, né? A doutrina dentro da denominação. Mas, como é uma obra de Deus, né? Como é uma obra de Deus, tendo começado com um trabalho missionário, já com missionários teólogos, né? Tendo passado pela história, da primeira fase da história da Assembleia de Deus e os anos seguintes, a igreja sempre bem orientada por grandes líderes que valorizaram o ensino. Hoje a gente encontra uma denominação com uma organização doutrinária muito bem elaborada, muito bem construída. Então você vai de norte a sul, leste a oeste, você vai encontrar uma denominação, uma igreja com unidade doutrinária. Isso é muito interessante, é um fenômeno mesmo, e eu louvo a Deus por isso. Estar com vocês, então, é uma honra para mim. Eu tenho o privilégio de ser um dos professores da SEMAD, né, com o pastor Josias. Venho desde o tempo anterior com o bispo Ezequiel Bispo. Conheci pessoalmente o pastor Alfredo Reginal. Hoje desfruto da amizade e a confiança do pastor Alcides. Tenho cooperado com o Ministério de Ipiranga em muitos lugares, escolas de obreiros, eventos de jovens como esse que nós estamos. Então, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, pastor, porque em meio a toda essa pandemia, não é fácil, né? Nosso pastor, ele deixou sua casa ali em Guarulhos, está aqui conosco, num privilégio, meus irmãos. Esse é um privilégio, né? Como é o slogan que tem sido da Cojade: nós estamos numa grande obra e não podemos parar. E tem até uma coisa cômica hoje, né? Eu peço as desculpas, acho que deveria ter chegado um pouquinho mais cedo, mas a caminho aqui ia chegar no horário certinho. A Waze me avisou que meu final de placa não posso entrar em São Paulo. Isso aí eu liguei para o Douglas correndo, eu disse: e agora, o que eu faço? Tive que parar no meio do caminho, deixei meu carro ali no estacionamento aqui, já na divisa de São Paulo e Guarulhos. Chamei um Uber para conseguir chegar aqui e estar com vocês. Mas eu gosto muito desse formato, esse bate-papo, coisa mais informal, né? Eu sei que tem milhares de jovens, líderes da igreja, é um projeto da Cojade, mas creio que a igreja como um todo está convidada a participar. Você me perguntou a respeito do livro. O livro ele veio como uma resposta
justamente é esse debate que tem marcado os últimos anos, digamos assim, da área teológica aqui no Brasil. Fazia tempo que não se tinha um debate teológico, assim, um assunto dentro do arraial teológico sendo debatido, como agora nós estamos vivendo. Décadas atrás nós tivemos assim, um debate sobre pentecostalismo, tivemos um debate a respeito de liberalismo teológico, num tempo ainda mais anterior, o debate era muito acirrado a respeito de usos e costumes. E há uns 10 anos o assunto doutrina da salvação caiu no gosto popular, né? Caiu no gosto popular. Esse assunto ele quase que passa despercebido pela igreja. Essa discussão sempre teve na academia, essa discussão sempre teve nos bastidores de seminários teológicos, alunos já se pegavam a respeito desse assunto. Mas no dia a dia, a igreja, ela prega o evangelho, ela faz a obra de Deus, os irmãos, de modo geral, cultuam, participam dos grupos de louvor e não param para pensar, né, nas diferentes interpretações dentro de um assunto como esse, que é o tema principal da nossa pregação, que é a salvação. Como eu acabei me envolvendo com esse debate, especialmente por causa do programa de TV Vejam Só, né? Então eu fui muito convidado e participei de muitos debates, e a primeira vez que me convidaram a debater com um irmão calvinista, eu achei estranho o fato de discutir esse assunto. Para mim o assunto já estava resolvido. E a partir daquele debate no Vejam Só, faz uns 9 anos mais ou menos, eu não parei de ir mais ao programa, já foram dezenas de debates no Vejam Só. Isso me levou também a estudar mais o assunto, a rever, porque quando eu passei pelo seminário, esse assunto não foi discutido. Olhávamos para o calvinismo de uma forma assim superficial. Então, mesmo estando numa denominação que tem a tradição teológica arminiana, o assunto não foi discutido como poderia ter sido. Mas hoje é a pauta do dia, né? Todo mundo que acompanha esse ambiente mais teológico sabe as discussões que já tem ocorrido a respeito do assunto. Como eu estou muito relacionado com a Assembleia de Deus, tenho sido um cooperador, né, na igreja de vocês, eu desenvolvi esse livro porque eu percebi uma certa ignorância mesmo sobre o assunto. Apesar da Assembleia de Deus ter uma tradição arminiana na sua doutrina da salvação, a grande maioria dos irmãos não estão acostumados com o assunto. E alguns até erram na expressão armenianismo, né? Armenianos é o pessoal da Armênia, né? É natural da Armênia, país do leste europeu. Arminiano é uma corrente doutrinária ligada à história da igreja. Então esse livro saiu como uma resposta a esse vazio que há, né? No meio pentecostal principalmente. A CPAD já havia lançado as obras de Arminius em 3 volumes, a mais importante obra teológica de Jacó Arminio, né? Ela publicou essa coleção, depois lançou um outro livro bastante robusto, de quase 800 páginas, do pastor Silas Daniel, chamado Mecânica da Salvação, que eu recomendo aos irmãos para que comprem. É um livro muito completo, com muito conteúdo histórico, muito conteúdo doutrinário, mas é um livro mais acadêmico. E eu percebi que havia necessidade de um livro mais simples, uma coisa mais panorâmica, uma coisa assim, colocar os pingos nos is. E eu acho que a proposta foi bem aceita, porque o livro já está na sua 4ª impressão, na sua 4ª tiragem, mais de 8.000 livros vendidos, aparece sempre no ranking da CPAD entre os livros teológicos mais vendidos. Eu tenho recebido elogios da liderança da Assembleia de Deus, irmãos de outras denominações, porque a CPAD é uma editora não só assembleana, mas é uma editora que atende toda a igreja no Brasil, né? E mesmo de irmãos calvinistas, que leram o livro e elogiam o livro, porque o livro é muito honesto na sua proposta.
Ele é muito simples, ele não cria espantalhos, né? Ele não cria mitos, nem a respeito do calvinismo, que nós discordamos. A gente coloca as coisas no seu devido lugar. E está aí, como uma obra, você que ainda não tem mais familiaridade no assunto, talvez esteja até ouvindo essa discussão pela primeira vez, nessa programação de vocês aqui, é uma opção. Uma opção. Vale dizer que demoramos muito tempo para termos obras de Arminio, né? Só depois do século XXI, né? 2010, que nós vamos começando a ter as primeiras obras do próprio Jacó Arminio, e tem muita tradução ainda que não chegou até nós. Tem muita coisa ainda. O arminianismo, ele passou assim a ser ignorado mesmo, né? Houve assim um trabalho de desconstrução do pensamento de Arminio por parte de calvinistas. Muitos espantalhos foram criados, né? O principal espantalho é aquela coisa que parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Então você vai para uma lavoura, por exemplo, o que um agricultor coloca? Coloca lá um boneco de palha para espantar as aves, né? Que vêm ali comer os grãos ali daquela lavoura. Ou seja, não é real, mas o pássaro que não tem muito entendimento acha que aquilo é verdade. Então, quando a gente fala de espantalhos teológicos, o movimento calvinista plantou muitos espantalhos a respeito do arminianismo. O principal deles é de que o arminianismo é igual ao pelagianismo, por exemplo. Nós somos rotulados como pelagianos, que é uma heresia condenada já na patrística, nos primeiros séculos da história da igreja. Então vamos lá, pastor. Vamos começar por esse assunto então. Então, rapidinho, irmãos. Vocês que querem participar do sorteio, vamos lá. 3 ações aí. Eu quero, dá um like e compartilha, tá? Faça isso para que você possa participar do sorteio do livro Grandes Entrevistas do pastor Jamierson de Oliveira. Então vamos começar aqui. Também você que quer perguntar, você que quer trazer uma pergunta, mande a sua pergunta. O pessoal da produção vai marcar e depois nós vamos abrir também para que você possa perguntar. Mas vamos então, pastor. O pastor entrou nesse ponto do pelagianismo ou semi-pelagianismo. Essa construção sobre a questão de que cooperamos com a salvação. Eu até fiz uma pergunta aqui. Então, ao defender essa ideia do livre-arbítrio, a teologia arminiana atribui méritos de salvação ao homem? Então, a pergunta é muito boa e ela toca uma questão central dentro desse debate. Nós temos, pelo menos dentro da história do cristianismo, desde o segundo, terceiro século para frente, 4 correntes principais. 4 correntes principais a respeito desse relacionamento de Deus com o homem. Como que Deus opera a salvação. Pelágio, que era um monge britânico, no ano 350 mais ou menos, sai com um entendimento de que o homem, ele é o autor da sua salvação. Então, em termos superficiais, né? Para Pelágio, o homem não herda o pecado original, ou seja, nós não herdamos o pecado de Adão. Logo, o homem tem força, tem poder em si mesmo, a sua vontade é livre o suficiente para ele buscar a Deus, para ele desenvolver obras de justiça e assim, por si só, ser justificado diante de Deus. Então, para Pelágio, ele entendeu que o pecado de Adão aplica-se sobre Adão, apenas exclusivamente. Então você perguntasse para Pelágio, mas por que nós pecamos hoje? Pelágio diz assim, vocês pecam porque vocês repetem o comportamento de Adão, mas você tem condição em si mesmo de não repetir. Inclusive, por exemplo, para Pelágio, Jesus morre como um modelo de justiça, um modelo de santidade, de obediência a Deus. Jesus não morre de forma substitutiva e de forma redentora ao homem, porque o homem tem liberdade suficiente
tem força de vontade suficiente para operar a sua salvação. Esse ensino ficou rejeitado na história da igreja, foi condenado nos primeiros concílios da igreja como sendo heresia. Depois vem um outro personagem chamado João Cassiano, 50 anos depois, e ele olha para o que Pelágio ensinava, olhava para o que Agostinho ensinava. Agostinho é o contraponto de Pelágio, e Agostinho, chamado na teologia católica de Santo Agostinho, que é um dos mais importantes teólogos da história da igreja, ele dizia exatamente o contrário de Pelágio. Ele dizia o seguinte: olha, o homem herda o pecado de Adão a tal ponto de que ele perde a sua liberdade. Ele não tem mais liberdade de vontade, portanto ele é escravo do pecado, ele não pode de si mesmo tomar nenhuma iniciativa para operar a sua salvação. Essa doutrina desenvolvida por Agostinho é chamada doutrina da depravação total, que o homem é tão mau que ele não pode mais dar início ao processo da sua salvação. Ele depende absoluta e exclusivamente de Deus para isso. Chega João Cassiano, que é o personagem que eu citei há um minuto atrás, e ele diz o seguinte: olha, nem Pelágio está certo e nem Agostinho, na verdade é um intermediário. O homem perdeu a sua capacidade, mas não perdeu totalmente. Não perde totalmente. Ele tem ainda força suficiente para tomar a iniciativa de buscar a Deus, mas ele não tem força suficiente para completar a sua salvação. Ele precisa que Deus venha ao seu encontro, né? Então aí surge aquilo que é chamado de semipelagianismo, que o homem coopera com a sua salvação. O homem é capaz de iniciar, buscar a Deus, mas ele não consegue completar essa obra. Então Deus vem ao seu encontro, Jesus morre para nos ajudar nesse processo da salvação. Aqui eu estou simplificando, usando a linguagem mais simples possível para vocês entenderem. Esse ensinamento chamado de semipelagianismo também ficou condenado na história da igreja como sendo heresia, porque tanto o pelagianismo como o semipelagianismo, eles atribuem mérito ao homem. No pelagianismo, o homem inicia a sua salvação e completa, logo o homem é o autor da sua salvação. No semipelagianismo, o homem inicia, mas não consegue completar. Deus é que completa, mas o homem é o coautor da salvação. Então esses dois pensamentos a gente não encontra respaldo bíblico, de fato são heresias. Foram rejeitados já nos primeiros séculos da igreja. Ficamos com a posição de Agostinho. Qual é a posição de Agostinho? A posição bíblica, amparada em muitos textos bíblicos. Talvez o mais famoso texto bíblico sobre a depravação total seja Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o ensinamento do pecado original, o ensinamento da doutrina da depravação, segundo Agostinho desenvolveu melhor esse pensamento, diz o seguinte: não, o homem de fato, ele não pode nem iniciar e nem cooperar com Deus em nada a respeito da sua salvação. Agora, olha que interessante, essa doutrina, a doutrina da depravação total, o arminianismo confessa também. Só depois das obras de Armínio serem publicadas, livros ou textos de Armínio serem melhor conhecidos, que se percebeu que nesse particular, nesse primeiro ponto da doutrina da depravação total, nós falamos de que nós temos esse pensamento igual aos calvinistas. E isso é importante. A doutrina da depravação total é uma doutrina fundamental para nós desenvolvermos a nossa doutrina da salvação. Porque aí é o seguinte, segundo a doutrina da depravação total, o homem não pode nem iniciar e nem cooperar com Deus. Toda a obra da salvação é originalmente de Deus. Deus inicia, dá sequência nessa obra e completa. Ele é o autor e consumador da fé. Aí surge a pergunta, mas ok, e o que o homem faz nesse processo? De obras, nada. Mas o homem interage com Deus respondendo
a esses impulsos da graça de Deus. E aí é que cria o grande debate entre o arminianismo e o calvinismo, porque, segundo o calvinismo, o homem ele não pode responder por fé porque ele perdeu a sua liberdade. Mas segundo o Armínio e segundo o arminianismo, a graça de Deus restaura o livre-arbítrio do homem. Ou seja, o mérito é de Deus, mas a resposta é humana. Quem crê é o homem, mas o homem só crê porque ele foi auxiliado pela graça de Deus. Logo, o mérito é de Deus. Então, Armínio, ele acha uma solução para esse problema. Como o homem pode ter liberdade de tomar uma decisão e o mérito não ser dele? Como acontece no semi-pelagianismo. Entra a principal doutrina arminiana, que é a doutrina da graça preveniente. O que é a doutrina da graça preveniente? É o ensinamento arminiano, olha que interessante. E essa doutrina da graça preveniente também foi inicialmente proposta pelo próprio Agostinho. Ou seja, Agostinho era realmente um homem extraordinário, assim, muito culto e usado por Deus nesse momento da história, porque ele como podemos dizer, ele sugere, ele desenvolve essas duas doutrinas importantes, que é a doutrina da depravação e a doutrina da graça preveniente, mas ele não consegue fazer a relação entre elas. É preciso Armínio que consegue sugerir, então, como é que há esse relacionamento de Deus com o homem, ao ponto de que o homem não é autor da sua salvação, mas ele teve a sua liberdade restaurada pela graça de Deus para poder dizer sim ou não à resposta do Evangelho. Então surge, logo após as primeiras décadas da Reforma Protestante, esse importante teólogo que é Jacó Armínio, com uma proposta mais equilibrada, mais equilibrada a respeito da doutrina da salvação, que mantém o mérito da salvação todo e exclusivo em Deus, mas envolve o homem nesse processo, não como obras, mas o homem respondendo, auxiliado pela graça de Deus. Então, crer no Evangelho não é uma obra, segundo o arminianismo. Crer é um fruto da graça de Deus. Logo, o homem não tem méritos nisso. A Armínio fazia, inclusive, uma ilustração. Você passa por uma rua e tem um mendigo, a calçada, você oferece para ele um pedaço de pão, ele estende a mão e aceita aquele alimento. O mérito é de quem? É do mendigo que estendeu a mão? Ou é de quem ofereceu o alimento? Então, essa analogia, claro que é uma ilustração, ilustrações são apenas para jogar um pouco de luz sobre o assunto, mostra que não há mérito em crer, não há mérito em obedecer, até porque crer e obedecer é um fruto do auxílio da graça de Deus, que vem antes de todas as coisas. Então, para Armínio, a graça preveniente está ligada à própria natureza de Deus. Deus é amor. Deus é amor. E o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, parte da própria natureza amorosa de Deus, essa disposição em salvar o pecador. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, vamos lá. Continua aí. Compartilha, dá um like e escreva aí. Eu quero. Se você quiser. Se você também não quiser, paciência. Eu quero. Então, o meu está aí nessa conversa muito boa com o pastor Jamerson de Oliveira. Mas como a gente não trouxe o pastor aqui para deixá-lo confortável, vamos começar a apertar um pouquinho mais. E a pergunta seguinte existiria um meio termo entre o calvinismo e o arminianismo? Se não, por que essas teologias são tão diferentes? Existe o meio termo, mas que a história da igreja, logo nos seus primeiros séculos, não reconheceu, e hoje nós
nós concordamos com essas decisões dos primeiros concílios da igreja, esse meio termo é o semi-pelagianismo. O meio termo entre calvinismo, que nega a liberdade do homem, total. É por isso que Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Porque o homem não tem mais liberdade de escolha. Então é Deus que faz tudo. Deus olha para a humanidade criada por Ele e decide, olha, vocês vão ser salvos, vocês vão ser perdidos. Porque o homem já não pode mais tomar nenhuma decisão. Ao fazer isso, o calvinismo atropela conceitos bíblicos que universaliza a graça de Deus. Ou seja, Jesus, para o calvinismo, morreu apenas por esse grupo de eleitos. Jesus não pode morrer por todas as pessoas, porque algumas pessoas não serão salvas, logo o sacrifício de Jesus foi desperdiçado por esses ímpios. Olha a situação. Ou seja, por causa dessa decisão de uma predestinação incondicional, por causa do conceito de predestinação incondicional e por causa da negação radical da liberdade humana, o calvinismo teve que desenvolver a doutrina da expiação limitada. Ou seja, Jesus não pode morrer por todas as pessoas. Logo, Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas. Aquela coisa que a gente fala, um abismo chama outro abismo. Se você cria um problema teológico, normalmente, ou você vai solucionar ele, ou você vai criar um segundo problema para poder resolver esse primeiro. Então, o meio termo é o semi-pelagianismo, que diz o seguinte: não. O homem inicia o processo da salvação, mas até existem termos que ajudam a gente a entender. Para Pelágio, o homem estava totalmente sadio espiritualmente. O homem não estava doente nem morto. Para João Cassiano, o homem estava apenas enfermo. Então, para Pelágio, se o homem está sadio, são espiritualmente, ele pode tomar a decisão da sua salvação, ele pode decidir por si só obedecer a Deus, porque ele tem força, ele tem condição de si mesmo de fazer isso, igual Adão antes da queda. Mas nós não entendemos assim biblicamente. Biblicamente a gente sabe que nós pecamos não porque nós somos pecadores, não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É da natureza humana ser pecador. E eu sou escravo do pecado até ser libertado pelo Evangelho. Eu não posso de si mesmo, em nenhum momento, viver uma vida de retidão ao ponto de me justificar diante de Deus. Eu não consigo fazer isso. Então, de fato, o homem está com a sua natureza corrompida. O homem está com a sua natureza corrompida. Isso é um testemunho bíblico. É por isso que nós rejeitamos o pelagianismo. Agora, vem João Cassiano e diz o seguinte: não, mas o homem não está sadio. Pelágio errou. Mas o homem também não está morto, como está dizendo Agostinho. O homem está enfermo. E pensa bem no enfermo. O enfermo pode fazer algumas coisas, mas não pode fazer tudo. Mas ele também não está morto. Mas ele também não está sadio ao ponto de poder fazer tudo. Mas esse é o entendimento da Bíblia? Um homem apenas enfermo. E se o homem está enfermo e ele pode tomar uma iniciativa de buscar a Deus, de obedecer a Deus, ele só não é forte o suficiente para completar isso, de alguma forma, isso é uma obra humana. De fato, o semi-pelagianismo cria o conceito de coautoria da salvação. O homem passa a ser coautor com Deus do processo da salvação. Então, nós também não aceitamos. Então, respondendo a sua pergunta, há uma teologia intermediária? Que é o semi-pelagianismo, muito popular em alguns púlpitos, né? E às vezes até de maneira sem conhecimento, o pregador fala assim: olha, dê o primeiro passo para Deus e Deus vai ao seu encontro, né? É como se o homem pudesse vir até metade do caminho e metade do caminho Deus vai lá, busca ele e traz ele no colo. Mas quem deu o primeiro passo, quem veio até a metade do caminho foi o homem. Então, esse tipo de expressão numa pregação, claro que isso daí faz parte da oratória, está ali no calor da pregação, mas isso não pode significar
dê um primeiro passo para Deus, não pode significar que o homem tem capacidade em si mesmo de fazer isso. Se eu dou um passo para Deus, é porque eu já fui auxiliado pela graça de Deus. É porque a graça preveniente, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, entendeu? Me habilitou. Então, o conceito de livre-arbítrio no arminianismo, que é uma coisa que a gente precisa depois falar sobre isso, o que é então o conceito de livre-arbítrio dentro do arminianismo? Então, segura aí, pastor. Você então vai compartilhando, né? Você vai aí dando o seu like e mandando a sua pergunta. Daqui a pouquinho eu vou abrir espaço para isso. O pastor Jamerson tocou, acho que, num ponto extremamente importante e que eu digo que nós pentecostais, pastor Jamerson, erramos nisso. Sim. Porque tem gente no meio evangélico que ainda acredita que exista um livre-arbítrio absoluto. E até atribui, não, Armínio falava da existência desse livre-arbítrio absoluto e que nesse momento os calvinistas nos chamam, né, até atribuem por essas falas a dizermos então que somos pelagianos ou sendo pelagianos ou heréticos em algum sentido. Sim. Vamos lá. Primeiro, Armínio falava em livre-arbítrio absoluto? Segundo, isso seria plausível, biblicamente, dizer que o homem ainda hoje é livre para fazer o que quiser e decidir o que quiser? Muito bem. Falar de livre-arbítrio, então, aqui também é preciso desfazer um outro espantalho que é criado dentro do calvinismo a respeito do arminianismo. Se fala no meio calvinista que a doutrina do livre-arbítrio é a principal doutrina arminiana. Não é verdade. A principal doutrina arminiana é a doutrina da graça preveniente. O que é graça preveniente? É um subproduto da natureza de Deus. E a natureza de Deus é amor. João, em sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, traz talvez a mais importante informação a respeito de Deus na Bíblia. Ele não diz que Deus tem amor, ou que Deus sente amor, mas diz que Deus é amor. Ele é um ser benévolo. O único Deus verdadeiro, o único Deus que por definição existe, Criador dos céus e da terra, soberano sobre toda a criação, ele é um ser benevolente, ele é um ser amoroso. Tudo que ele faz é baseado na sua natureza amorosa. Deus não pode fazer nada que impute injustiça a ele, que impute um defeito de caráter em Deus. E aí está um perigo da doutrina da predestinação incondicional. Quando imputa a Deus essa escolha arbitrária entre quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Se ninguém pediu para nascer, e a criação é fruto da vontade de Deus, a pergunta que surge nesse momento é: então é da vontade de Deus criar pessoas para a condenação eterna? A coisa vai se tornando um pouco complicada, e isso afeta o caráter de Deus, né? Esse Deus que me manda amar os meus inimigos, um Deus que me exige de mim amar o meu próximo como a mim mesmo, ele não ama suficientemente a sua criação, ao ponto de ter criado alguns para a condenação eterna, ou deixado alguns para a perdição eterna, porque ele não deseja salvá-los. Isso tem implicações em toda a nossa teologia, isso tem implicações em toda a nossa forma de pensar a respeito de Deus. A nossa teontologia fica comprometida. Ou você acha uma forma de resgatar a doutrina bíblica do livre-arbítrio, da liberdade humana, sem com isso tirar a soberania de Deus, ou você imputa a Deus uma mancha no seu caráter. Não tem outra opção. Porque aí você chega àquele ponto, o hipercalvinismo, nessa linha de raciocínio, vai dizer o seguinte: que o pecado foi pré-ordenado por Deus, a queda foi decidida por Deus, é Deus que move a mão do assassino, é Deus que cita o pedófilo.
Porque não há nada que o homem faça que não seja fruto da vontade de Deus. Teve um escritor calvinista, acho que não vou citar o nome dele, por causa de ética e tudo mais, mas ele escreve que quando houve o atentado às Torres Gêmeas de World Trade Center, Deus quis que aquele fato ocorresse nos Estados Unidos. Mas é mais do que isso, viu, Douglas? Arminianos até poderiam concordar com essa expressão. Porque a gente está discutindo aqui a origem do mal. A questão é a seguinte: o problema não é esse mal circunstancial. A Torres Gêmeas, por exemplo, o coronavírus, um terremoto que acontece. A questão não é essa. A questão é o mal moral. O mal como um princípio. A questão é a seguinte: se Deus é o criador do mal, então esse próprio Deus é o diabo. Quem concluiu isso foi John Wesley. Se o Deus da Bíblia, o único Deus existente por definição, ele criou o mal para a sua glória, ele necessita da existência do mal para ser Deus, esse Deus é o diabo. Mas isso não é o testemunho bíblico. Nós entendemos biblicamente que o mal deriva da ausência do bem. O mal não tem uma existência absoluta, ele não tem uma realidade absoluta em si mesmo. O mal é o afastamento do bem, é a ausência do bem. E depois na física, a gente até aprende esse conceito. Por exemplo, não existe escuridão. Se você perguntar para um físico, não existe escuridão por si mesma. A escuridão é a ausência da luz. O frio não existe como elemento físico. O que existe é a ausência de calor. Então, na ausência de Deus, o mal está presente. Então, a ausência do bem é uma privação. O mal é uma privação do bem. Quando é que o mal moral surge? O mal moral surge da liberdade. Porque quando Deus decide criar as coisas, você que está me acompanhando em casa, acompanhe esse raciocínio. Deus poderia ter decidido não criar nada. Porque Ele é completo em si mesmo. Deus não é carente de nada externo, de nada fora dele. Ele é um ser perfeito em si mesmo. Na sua prioridade, Ele é um ser perfeito. A pergunta é: o que fez com que Deus tomasse a iniciativa de criar? Aí a gente, claro que não tem um texto bíblico claro sobre isso, a gente vai deduzir daquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus. Como a Bíblia fala que esse Deus é um Deus relacional, é um Deus amoroso, nós deduzimos que a iniciativa de Deus de criar as coisas deriva dessa vontade benevolente de Deus. Deus é tão bom que Ele quis compartilhar dele mesmo com a criação. Então olha que coisa interessante. Se Ele não cria nada, Ele é soberano de tomar essa decisão. Mas como Ele é um ser benevolente, Ele é um ser relacional, Ele decide soberanamente criar seres distinto dele, para desfrutar dele mesmo. Ou seja, é o ápice da bondade, é o ápice do altruísmo. Quando você faz algo não em benefício de si mesmo, você faz algo em benefício do outro. Quando Deus decide criar, então assim, entre criar e não criar, Deus decide criar. Até porque a gente sabe que a existência existe, né? É a redundância aqui, né? A realidade existe. O mundo material existe, o mundo espiritual existe. Então nós aprendemos que Deus não decidiu não criar, porque as coisas existentes estão aí. Mas ao decidir criar, é importante que você siga esse raciocínio. Ao decidir criar, e Deus estaria correto em decidir não criar, porque Ele é perfeito e Ele é soberano. Mas por ser benevolente, por ser altruísta, Ele decide criar para compartilhar da sua glória com a sua criação. E essa é uma decisão livre de Deus. Ninguém obrigou Deus a fazer isso. Mas ao decidir criar, surge um segundo problema, ou uma segunda questão.
ele decide criar seres robôs, ou ele decide criar seres livres. Só tinha duas escolhas: ou ele criava seres autômatos, seres sem liberdade, ou ele criava seres com liberdade. Mas Deus, que é sábio e onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe que ao criar ser sem liberdade, ele evitaria o problema do mal, ao mesmo tempo que ele não teria um relacionamento verdadeiro, porque ninguém se relaciona verdadeiramente com o outro obrigado ou de maneira automática. E aí a gente vê isso nos nossos relacionamentos. Imagina uma mulher num casamento sem relacionamento, sem amor. Só existe relacionamento onde existe amor verdadeiro. Deus decide criar seres livres. Ao decidir criar seres livres, ele assume o risco da existência do mal. Não tem outro caminho para esse raciocínio. Ao criar seres livres, porque ele quer ter relacionamento verdadeiro, ele sabe que está implícito em criar seres livres a possibilidade do mal. E ele segue em frente nesse plano. Por que, você pergunta? Porque ele é poderoso para corrigir isso na história. Então ele decide criar seres livres. Eu estou aqui voltando na eternidade passada para você entender a importância da doutrina do livre-arbítrio. Porque se o livre-arbítrio não existe, então o pecado é uma obra de Deus, o mal é uma obra de Deus, e aí nós estamos falando de um Deus malévolo, em última instância. Mas como em sã consciência uma pessoa não pode afirmar que Deus é o autor do mal moral, por isso que eu abri uma parêntese na sua colocação sobre o 11 de setembro, porque nós podemos pensar assim: o mal circunstancial é Deus que implementa mesmo. Deus pode enviar uma praga sobre um povo, e Deus fez isso sobre o Egito. Não foi uma casualidade, foi Deus que fez aquilo. O juízo do dilúvio, foi Deus que realizou o juízo do dilúvio. O 11 de setembro pode perfeitamente ter sido uma ação divina, de juízo, mas esse mal que foi o 11 de setembro, não é o mal moral, é o mal circunstancial, é o mal eventos, né? Circunstâncias. Agora eu estou falando aqui do mal moral, do mal que está no princípio da natureza de Deus. Se nele não há sombra de variação, se ele não há mal algum, se ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, ele não é o autor do mal. Então o mal deriva do quê? Da liberdade. Quando Deus decide criar seres morais com liberdade, quem foram esses primeiros seres morais com liberdade que ele criou? Os anjos. Ao criar os anjos como seres morais, criados por Deus, com liberdade, Deus enfrentou a realidade da possibilidade da queda. Mas Ele é todo poderoso. E na mente de Deus, né? É um atrevimento dizer isso, mas na mente de Deus, Deus já sabia como resolver isso. Porque Ele vai dizer o seguinte: o Cordeiro de Deus vai tirar o pecado do mundo. É Ele mesmo que vai entrar na história, é Ele que vai ter que se encarnar, é Ele que vai ter que fazer o papel do pecador, morrer substitutivamente para resgatar a criação. Então Ele sabe que Ele pode resolver o problema. Ele permite a existência do mal, mas não é o autor. E Ele sabe que o mal vai acontecer, porque Ele é presciente. Mas Ele permite que o mal exista porque Ele é todo poderoso, porque Ele pode resolver o problema do mal. Como? Ele mesmo entra na criação e expia a criação, redime a criação. E aí na eternidade futura, Ele terá homens livres
que, habilitados pela sua graça, decidiram obedecê-lo e serem seus servos por toda a eternidade futura. Eu costumo dizer assim: ninguém estará no céu com uma sensação de que merece. Todos que estiverem no céu terão uma clara consciência que estão ali por absoluta graça de Deus. Por absoluta graça de Deus. E o contrário disso também é verdade. Ninguém estará no inferno com a consciência de que foi para o inferno injustamente. Ele saberá que está no inferno por causa da sua culpa, por causa das suas obras, e ele tem a consciência de que o inferno se torna inferno por causa disso, porque ele tem consciência de que Deus é justo e ele rejeitou toda a obra da graça. Amém, glórias a Deus. Queridos, vamos lá. Nós já estamos caminhando para o final. Tá? O bate-papo aqui está muito bom. É bom poder aprender, é bom poder ver aqui e desfrutar disso. Mas vamos lá. Você que está nos acompanhando, se você quiser participar, nós vamos sortear. Quantos livros aqui, produção, nós vamos sortear? Quantos livros? 2 livros. Nós vamos sortear grandes temas de entrevistas. Tudo bem? Então, compartilha, escreve eu quero e dá um like aí para você participar. Vamos lá, eu estou precisando das perguntas. Então, vamos começar a pegar aqui as perguntas, né, que vieram aí dos nossos irmãos, para compartilhar aqui com o pastor Janiel. Me permita só resumir o meu comentário, dizendo o seguinte: então o conceito de livre-arbítrio é necessário para a teologia. O conceito de livre-arbítrio é necessário para a doutrina da salvação. E a pergunta nossa é: então que livre-arbítrio nós falamos dentro do arminianismo? O chamado livre-arbítrio libertário, que é o livre-arbítrio restaurado pela graça de Deus. Então o homem hoje pode dizer sim à oferta do Evangelho, ou pode dizer não à oferta do Evangelho, não por méritos próprios, mas porque ele foi auxiliado pela graça de Deus. A graça de Deus restaurou a sua liberdade. Isso é um efeito da obra da cruz, ao ponto de o homem poder tomar essa decisão entre o certo e o errado, entre querer a Deus ou rejeitar a Deus. Ou seja, o homem permanece com liberdade, mas não a liberdade como aquela liberdade absoluta de Adão e Eva. Né? Adão e Eva são os únicos seres humanos, né? Os únicos seres humanos que tiveram o chamado livre-arbítrio pleno. Eles tinham em si mesmo essa autonomia de decidir entre permanecer fiel a Deus ou desobedecer. Depois disso, todos nós temos o chamado livre-arbítrio libertário, que é, ao ponto que os nossos primeiros pais perderam essa liberdade, a graça de Deus restaurou instantaneamente essa liberdade para que a posteridade de Adão possa decidir ou possa responder à oferta do Evangelho. Glórias a Deus. Vou começar aqui, pastor, com algumas perguntas dos nossos irmãos que estão juntamente conosco na live. O irmão William Fonseca, ele faz uma pergunta, e essa pergunta é bem simples, o senhor até responde na sua obra, né? Ele pergunta assim: quais os principais nomes ou autoridades dentro do pentecostalismo dignas de consulta e leitura quanto ao tema de Armínio? Eu vou citar, eu fiz até uma lista, o meu livro traz uma lista de teólogos arminianos modernos, porque assim, é um outro espantalho calvinista que não tem teólogos arminianos de respeito. Né? O arminiano fica com essa impressão de que academicamente ele não tem respaldo. Se o senhor me permitir, eu acho que isso está dentro do Sínodo de Dort, 1618, quando você tem o Sínodo de Dort, e aí começa assim, criar esse espantalho, né, entre os séculos XVIII, meados do século XIX, que graças a Deus vai ser desfeito pela condição de Wesley, quando Wesley
né, os irmãos Wesley, né, mas John Wesley, isso, e vai começar a desfazer esse espantalho, todo esse espantalho, que é essa ideia de que o arminianismo era heresia, que nunca se produziu nada efetivamente. E também, eu acho que a partir de 1990, quando você tem essa retomada do calvinismo, né, enquanto eles vão nos acusar de tudo isso mais um pouco, para tentar se derrubar essas questões, a partir de 1990, um dos pontos acusatórios é isso mesmo. Não existe nenhum escritor, nenhum teólogo, nenhum pastor relevante no assunto do arminianismo. Espera só um minutinho, que aí chegou a autoridade maior agora. Meus irmãos, está terminando já, né? Falta só um pouquinho, mas tem uma coisa importante: café teológico tem que ter café. Semana passada, o pastor tinha xícara aqui vazia. Xícara vazia, não tinha café. Aí hoje tem café, mas não tem xícara. Mas vamos convidar o pastor Éber aqui, já que tem o café, então vamos servir o café e vamos partir para o final. Isso muda tudo. Muito obrigado, pastor. E aí eu vou fazer reclamação, porque teve que ser o pastor Jamierson, né? Porque como era eu na semana passada, ninguém me deu nem água, né? Mas, brincadeiras à parte, Deus abençoe os nossos irmãos. Vai compartilhando aí, gente, porque o papo aqui está lindo, está bom, está muito gostoso, para a glória de Deus. Muito bem. Você fez um bom resumo histórico. O mais importante, arminiano, por assim dizer. O nome arminiano vem do sobrenome de Jacó Armínio, né? Assim como Wesleyanos vem do nome de John Wesley, agostiniano vem do nome de Agostinho, calvinistas vem do nome de João Calvino. Então, o movimento arminiano são, digamos assim, a ala da igreja que fechou teologicamente com Armínio. E Armínio era um teólogo reformado, no sentido mais amplo do termo, né? Porque assim, eu estou citando os espantalhos porque é importante desfazer esses espantalhos. Uma outra coisa que o calvinismo fez foi sequestrar o termo reformado para eles. Ou seja, você tem como sinônimo de reformado o calvinismo. Quando que, na verdade, historicamente, esse é um erro, é um anacronismo até. Eu acho que o pastor tocou, acho que um ponto, desculpa estar me interrompendo, pastor, mas que assim, hoje, isso dentro da Assembleia de Deus hoje, tem muitos jovens na Assembleia de Deus que estão se chamando de reformados, né, calvinistas, mas que não têm a mínima ideia que a nossa teologia é tão reformada quanto a teologia produzida por Calvino. Em absoluto, Lucas, em absoluto. Por reformados, nós designamos aqueles que fecham com as solas da reforma, com os princípios da reforma protestante, que consolidou a reforma protestante. Sola Escritura, solos Cristo, sola fide. Para o arminiano é só a fé mesmo, não é obras. Crer não é obras. E isso preciso dizer para o irmão calvinista, que entende o crer como sendo uma obra. E não é. Não é Deus que crê por você. É você que crê. Mas você só crê porque você foi habilitado pela graça de Deus. Logo, a glória de Deus não é sua. Então é importante a gente fazer essa distinção. Mas nós temos aí Simão Episcópio, que é o sucessor imediato de Jacó Armínio, que morreu em 1609. Ele foi contemporâneo de Calvino, mas ele era muito jovem, ele era adolescente quando Calvino morreu, e Calvino já era uma celebridade. Armínio, ele morre na Holanda com 49 ou 50 anos, tem uma discussão sobre a data de nascimento e morte dele, mas ele passou a ser assim um anônimo, um ilustre desconhecido no pós-reforma, né? No pós-reforma. Depois vem John Wesley, o movimento wesleyano de santidade, inclusive, né? Os anabatistas são os principais herdeiros da teologia de Armínio, e de lá para cá houve todo um crescimento. O pentecostalismo, século XIX também, início do século XX, também é uma importante corrente dentro da reforma protestante. Inclusive, há hoje um termo utilizado, pentecostal reformado. Né? Bem,
O pentecostalismo sempre foi reformado. Agora, se alguém está querendo classificar um pentecostal como calvinista, então que seja mais específico. Um pentecostal calvinista, porque reformado o pentecostalismo sempre foi. Né? Porque eu nunca vi o pentecostalismo negar o solo escritura, o solo Cristo, o solo fide, solo deu glória, né? Sola gratia. Bem, mas teólogos modernos, há uma infinidade deles, né? Uma infinidade deles. Olha, C.S. Lewis, M.T. White, John Stott, Gordon Fee, Antônio Gilberto, Roger Olson, Stanley Morton, Paulo Romero, Enéas Tonini, Alvin Plantinga, A.T. Robertson, A.W. Tozer, que é cultuado inclusive pelos calvinistas. Plantinga também. Plantinga também. O J.P. Moreland, Orton Ville, James Strong, Billy Graham, Norman Geisler, William Craig, conhecido hoje como o maior filósofo, teólogo filósofo do cristianismo. São milhares deles, no Brasil e fora deles. Ninguém duvida da erudição de um Gordon Fee. Ninguém duvida da erudição do William Lane Craig. Citar pastores brasileiros, né? Carlos Augusto Vailate, pastor Ezequias Soares, e tantos outros colegas que estão militando dentro dessa causa, eruditos nas línguas originais, acadêmicos sobre a história da igreja. Então não caia nessa balela de que não há academia robusta na ala arminiana. Nós não devemos em nada nesse particular, embora a gente acabe não supervalorizando isso, como acaba sendo feito mais dentro do calvinismo, que trabalha talvez melhor a organização dos seus seminários, né, produzem literaturas de muito boa qualidade, e com isso roubam a cena. Mas nós estamos muito bem respaldados academicamente. Eu vou fazer duas perguntas no conjunto de uma só aqui para a gente ganharmos tempo, tá? E as duas quase que estão no mesmo patamar. Como aclarar mais a ideia do universalismo defendido por Rob Bell, né, que o pessoal colocou aqui, e dentro disso, o arminianismo rouba a soberania de Deus? Rob Bell é um famoso pregador americano, pastor, muito ligado a esse universo jovem, mas com uma teologia liberal. O liberalismo teológico, especialmente, nega a autoridade das Escrituras, nega a soberania de Deus por negar Deus como sendo presciente, conhecendo o futuro, a suficiência da obra de Cristo. Então, por teologia liberal, há muitos aspectos a serem abordados. É um tema mais amplo, né? E que cabe talvez uma live específica para falar de todos os aspectos, né, que envolvem a teologia liberal, ou liberalismo teológico. Agora, o arminianismo em nada tem a ver com teísmo aberto, em nada tem a ver com o liberalismo teológico, porque ele afirma a supremacia das Escrituras. Eu citei, o solo Escritura é um lema fundamental de Armínio, de todos os arminianos posteriores, dos demonstrantes, dos teólogos modernos. Nós não cortejamos com o teísmo aberto, que é uma heresia grave por enfraquecer os atributos de Deus. Para o arminianismo clássico e wesleyano, Deus é plenamente todo-poderoso, pode fazer todas as coisas de acordo com a sua natureza. É importante a gente dizer isso. Dizer que Deus é todo-poderoso não significa que Deus pode fazer tudo. A revelia do seu próprio caráter. Deus não pode fazer um outro Deus. Deus não pode pecar. Deus não pode mentir. Ou seja, quando dizemos que Deus é todo-poderoso, estamos dizendo que Ele pode todas as coisas conciliadas com a sua própria natureza, conciliadas pelo seu próprio caráter. Quando nós falamos que Deus é onisciente, nós estamos afirmando que Deus é também presciente. Ele não só
conhecem todas as coisas, mas eles conhecem as coisas que não aconteceram exaustivamente. E é uma outra doutrina muito importante do arminianismo, né? Fundamental, porque, por exemplo, o conceito de predestinação também está presente no arminianismo. Esse é um outro mito também, que o arminianismo não ensina a doutrina da eleição, que o arminianismo não ensina a doutrina da predestinação. Nós cremos e ensinamos e temos uma robusta doutrina da predestinação, mas a predestinação dentro do arminianismo, ela é chamada predestinação condicional, ou a eleição condicional. Deus predestina aqueles que anteriormente conhece. Meus irmãos, isso está absolutamente claro nas Escrituras. Duas referências básicas sobre o assunto: 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, Romanos, capítulo 8, versículo 29 ao 30. Eleitos segundo a presciência de Deus. Aqueles que dantes conheceu, também os chamou. Aos que chamou, os justificou. Aos que justificou, predestinou. Ou seja, a doutrina da predestinação é o conceito teológico arminiano de que Deus conhece o futuro sem necessidade de determiná-lo, porque aqui também tem um outro problema. Para o calvinista, Deus só conhece o futuro porque Ele determinou o futuro. Para nós, isso não é necessário. Nós entendemos que isso até enfraquece a doutrina da onisciência. Porque se Deus, para saber as coisas que devem acontecer, Ele precisa determiná-las, a onisciência de Deus está limitada ao seu poder. E nós entendemos que a presciência de Deus conhece exaustivamente todas as coisas futuras sem necessidade de autodeterminá-las. Né? Ele conhece porque Ele é atemporal. Ele conhece porque Ele está no amanhã. Ele está no passado, Ele está no presente. Deus não está preso a essa prisão espaço-tempo. Deus é um ser atemporal. Logo, Ele conhece, tudo está diante dEle, desde o princípio dos dias até o final. Emprestar para Deus o conceito do teísmo aberto, de que Deus não conhece o amanhã porque o amanhã não existe, enfraquece a onipresença, a onisciência de Deus. Agora, o calvinismo também enfraquece nesse conceito de determinismo, ele enfraquece a onipotência de Deus. Eu entendo que o arminianismo está muito bem elaborado com a doutrina da predestinação segundo a presciência de Deus. Amém. Nós estamos no final. Se você ainda não compartilhou, se você ainda não curtiu e escreveu "eu quero", você não vai participar do sorteio. Mas tem uma pergunta aqui, pastor, que eu acho que ela é importante, né? Nós entendemos que Deus morreu por todos, nós entendemos que a salvação foi dada a todos os homens, porém sabemos que nem todos os homens se salvarão. Por isso nós não somos universalistas. Fica muito claro isso. Mas tem uma pergunta aqui, e eu acho que essa aqui é uma pergunta de calvinista. Ele colocou assim: o arminianismo, ou no arminianismo, ou como o arminianismo pode resolver o mistério entre presciência divina com o molinismo. Aí o pessoal gosta dessa... Esquecendo também que Armínio também era molinista, né? De certa forma, ele fala sobre o molinismo. Olha, eu gostaria de até a gente tivesse uma outra live exclusiva sobre o molinismo. O molinismo é uma variável dentro do arminianismo, ou o arminianismo é uma variante dentro do molinismo. Você vê, por exemplo, William Craig, né? Ele se declara molinista. Né? Ele se declara molinista. O molinismo, eu vejo assim, como sendo um desdobramento desse pensamento que procura conciliar soberania de Deus e liberdade humana. Em outras palavras, o molinista pensa o seguinte, e esse eu acho que é um conceito que a gente pode utilizar no arminianismo sem nenhum prejuízo. Deus conhece exaustivamente o futuro, todos os mundos possíveis que um ser livre poderia existir, Deus conhece exaustivamente. De maneira que Deus faz as coisas de uma maneira tão perfeita
que ele, ao mesmo tempo que conhece as decisões, o homem continua tendo liberdade de decisão. Então é um conceito, alguns críticos do molinismo dizem até o seguinte, que o molinismo é mais filosofia do que teologia, né? Mas eu acho que é um aprofundamento dessa questão da presciência de Deus. Como é que Deus conhece eventos livres, contingenciais? Essa é a grande questão. Se decisões são livres, como elas podem ser conhecidas por Deus? E se Deus a conhece, como elas permanecem livres? Mas isso aqui é caroço de angu, viu? A gente precisa propor uma discussão com um pouco mais de cuidado, né? Então, estamos nos últimos 5 minutos. Eu vou propor aqui, eu sei que essa pergunta que eu vou lhe propor, ela é complexa também, mas eu acho necessária porque é um dos pontos que o calvinismo mais utiliza, em Romanos 9. Né? E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como resolver a questão, para o arminiano, resolver a questão de Romanos, capítulo de número 9. Então você que ainda não compartilhou, essa vai ser a última pergunta desse bate-papo muito bacana, muito produtivo, muito espiritual, para você ver que nós temos sim uma produção, não apenas de púlpito, não de uma teologia prática, mas também de uma teologia teórica, espiritual, sobre os nossos credos. E ficar muito claro, ei, você não está numa heresia, você não está num espaço que é um espaço herético, e você não precisa beber de outras fontes. A gente precisa tomar cuidado com isso, cristão bebendo de outra fonte aí. Mas pastor, por favor, nos ajude aqui. Como o arminianismo resolve a questão de Romanos, capítulo de número 9? Nós estamos aqui com mais de 2.071 pessoas alcançadas. Veja, pastor, que bênção. Como foi acompanhado. Deus abençoe. Para ver como que esse assunto é relevante. É a pauta do dia. E também para mostrar que na teologia é arminianismo e calvinismo. Na política, a cloroquina. Então, por favor, pastor Jamierson, como resolveríamos? Eu sei que é complicado. Com muita humildade, eu sei que é complicado. Com muita humildade, eu vou dizer para vocês que aqui está também mais um motivo de uma live. Um estudo específico sobre Romanos 9. Vou fazer assim, quando a gente acabar, pastor, eu sou pastor aqui da igreja do ministério, pastoreio uma igreja aqui no Parque Cristo, a rua Francisco Verde, número 87, e assim que acabar isso aqui, eu vou te levar lá para passar pelo menos uns 3 dias lá, falando de Romanos 9, falando de molinismo, eu aqui assim, tocando de raspão alguns assuntos que são muito mais complicados. Eu não sou ignorante em achar que você está totalmente satisfeito com as minhas respostas, porque de fato ainda paira dúvidas. Né? É necessário se debruçar sobre esses assuntos, é necessário estudar, né? Termos, linguagem, para poder compreender melhor todos esses debates que estamos tendo. Agora, eu realizo palestras, você está falando sobre isso. Nos últimos anos eu já fui em dezenas de igrejas, seminários de um dia inteiro. Aí sim a gente pode explicar em detalhe cada conceito, cada doutrina, cada argumento. A gente não está lendo o texto bíblico aqui, mas precisar visitar a Bíblia, né? Até porque a nossa teologia só pode ser saudável se ela for bíblica. Teríamos que estar lendo aqui os textos bíblicos. Num seminário você tem condição de ler o texto bíblico e refletir melhor. Mas olha, Romanos 9 só pode ser corretamente entendido à luz de outros textos bíblicos. Porque essa é a principal regra de hermenêutica. O texto à luz do seu contexto. O contexto de Romanos 9 é o contexto do livro de Romanos. É o contexto do livro de Romanos. E o livro de Romanos, o contexto do livro de Romanos é o Novo Testamento. E o contexto do Novo Testamento é a Bíblia. Então você não pode estar apenas sobre um versículo ou sobre um capítulo apenas.
você tem que ter uma dimensão muito ampla da Bíblia, você tem que olhar a Bíblia como um todo, para que você compreenda determinada passagem. Então, por exemplo, a eleição de Israel, a escolha de Esaú, de Jacó e não de Esaú, Judas, né, o filho da perdição, tudo isso está fundamentado no conceito amplo de predestinação condicional. Quando você olha Romanos 9, à luz de textos como esse de Romanos 8 e 29, de 1 Pedro 1 e 2, que fala da eleição com base na presciência de Deus, não há problema nenhum. Porque Deus pode escolher Jacó e rejeitar Esaú e ser justo ao mesmo tempo. Porque ele é presciente. Porque ele sabe as obras de Esaú. Hebreus vai falar que Esaú era fornicário e profano. Deus conhecia as obras de Esaú antes que ele existisse. Deus podia escolhê-lo com base na sua presciência e permanecer justo. Então a doutrina da presciência incondicional do calvinismo só é possível em Romanos 9 se for ignorado os textos da presciência de Deus ou ele sabe antes. Oh, mas aí também não é presciência, até eu sei o que eu já determinei, então também sou presciente. Presciência por si mesmo implica em liberdade de escolha. Você saber que o seu contraponto tem opções entre A e B. Então assim, você não pode ler Romanos 9 isoladamente. Não pode. Romanos 9 está dentro do contexto dos livros de Romanos. Leia do 1 ao 7, que tem um contexto de predestinação muito mais amplo, Deus escolhendo a nação de Israel para trazer salvação para todos. E o capítulo 9, ele está dentro do contexto do livro de Romanos, que o capítulo 8, você vê, um capítulo antes, alguns versículos antes, vai classificar a predestinação como sendo condicional. A gente pode ler, pelo menos esse versículo, né? Estou lendo na íntegra aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, esses justificou. Aos que justificou, esses também glorificou. Mas veja, a parte chave, vamos dizer assim, a chave hermenêutica desse versículo é a primeira parte. Porque os que dantes conheceu, conhecimento prévio ou presciência. Então Deus predestina pessoas, decide a eternidade ou o futuro dessas pessoas com base no seu pré-conhecimento. Se você ler com esse óculos Romanos 9, como todo assembleano lê há 100 anos, nunca foi um problema para o calvinista, para o arminiano, porque ele entende que Deus predestina segundo a sua presciência. Amém. Muito obrigado, pastor. Nesse finalzinho aí, 2 minutinhos, o senhor fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, de já expressando aqui a minha alegria em poder... A gente se conhecia da sede, mas é muito rápido, né? Tivemos aquele congresso de missões na sede, há 3 anos atrás, mas não tivemos nunca um tempo de sentar num bate-papo aqui, mas tenho certeza que o vínculo que está sendo ligado agora, né, e a gente tem esse costume, quando a gente gosta de alguém, é difícil de esquecer esse alguém, né? A gente sempre gosta de estar junto, andando, né, aprendendo. Muito obrigado, pastor. Pode fazer as suas considerações finais. E nós já vamos para o sorteio. É o último minuto que você tem. Grandes entrevistas, a opinião de grandes personalidades do meio evangélico sobre assuntos polêmicos. Se você quer ganhar este livro aí, então você escreve, eu quero, dá um like, compartilha agora, correndo, pastor.
Muito bem, queridos, o tempo é muito curto, né? Nós falamos coisas importantes, mas de uma maneira muito panorâmica, de uma maneira muito superficial. Eu nunca tive aqui nenhuma palestra minha, nenhum debate que eu participei, isso se repete hoje, a intenção de transformar um calvinista num arminiano. Mas eu gostaria que o fruto desse bate-papo nosso também evitasse que você se tornasse calvinista, a não ser que você estude exaustivamente o assunto. Depois de conferir todo o desenvolvimento doutrinário de acordo com a visão arminiana, que nós estamos aqui apenas arranhando a superfície, você estiver convencido de que estamos equivocados, que não temos base bíblica, então provavelmente você estará tomando uma decisão madura. Mas muito cuidado com o achismo, muito cuidado com as decisões precipitadas, muito cuidado com os espantalhos. O arminianismo, a gente aqui não está aqui com isso, defendendo um partido humano, defendendo um teólogo, defendendo uma linha doutrinária de um determinado personagem da história. A doutrina da salvação, de acordo com o arminianismo, é aquilo que nós enxergamos nas Escrituras. Sobretudo, os fundamentos que nós buscamos na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então eu acredito que o resultado dessa conversa terá repercussão para que você continue estudando o assunto. Nós temos já em língua portuguesa uma boa biblioteca produzida, CPAD, outras editoras têm produzido outras obras, tá? Especialmente a editora Reflexão, que se especializou, né, em livros teológicos arminianos de muito peso, né, de teólogos acadêmicos muito bons. A Carisma também, uma nova editora, né, que vem trazendo aí, inclusive na área de pentecostalismo, contribuindo. Ou seja, há uma boa literatura para você estudar. Bom, então se eu, de alguma maneira, eu pude te ajudar a entender um pouco melhor como Deus salva, né, como Deus salva a sua criação, preservando a soberania de Deus, preservando a glória de Deus, mas não tirando esse bem tão precioso que Deus mesmo deu ao ser humano, que é a sua liberdade. Liberdade essa que foi restaurada pela sua graça, Então eu me dou por satisfeito. Acho que nós tivemos aqui um momento legal de bate-papo, de falar a respeito de assuntos que eu sei que não estão esgotados pela própria brevidade do assunto. Imagina, né? Nós discutimos isso há 500 anos e não resolve, né? Mas assim, os irmãos calvinistas são muito amados por nós, são homens de Deus, mulheres de Deus, mas nós temos uma tradição absolutamente bíblica, absolutamente ortodoxa. Não estamos cortejando com semipelagianismo, não estamos cortejando com teísmo aberto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não confunda essas coisas, tá? E procure servir a Deus com alegria. Pode ter certeza que no céu, né, você ficará muito surpreso como pouco entendemos Deus. Obrigado. Amém. Se me permite, se você quiser adquirir esse livro, eu acho que ele está esgotado no site da CPAD, a loja virtual da CPAD, até essa semana agora estava esgotado. Você podia fazer encomenda apenas e deixar uma reserva. Mas ele está na Amazon, está na Americanas.com, tem um formato e-book também, por R$7, pouquinho demais, né? Infelizmente eu não tenho para oferecer a vocês, porque está esgotado e os exemplares que eu tinha já vendi. Mas se você quiser falar comigo, tirar alguma dúvida específica, você pode me achar nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Jamierson Oliveira. Não há muitos com esse nome, então
não vai ser difícil você me achar também. Tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe. Nós vamos ouvir um louvor. Vem cá, meu irmão. Devemos louvar a Deus. Aguarda aí, segura aí um minutinho, que nós vamos já passar para o sorteio. Né? O pastor Antoniel já vai estar aqui fazendo essa parte do sorteio. Tá bom? Vamos louvar a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. So
obrigado. Deus abençoe. Uma tarde maravilhosa. Nós vamos aos sorteios, porque terminou essa palestra tão maravilhosa. Pastor Juliette, Deus abençoe o Senhor. Nossa gratidão profunda por isso. Pastor Douglas, gratidão profunda. Deus abençoe você. Eu quero apresentar então a vocês quem louvou a Deus conosco nessa noite também. Né? Apresentei os pastores, mas Melissa Gomes, da Assembleia de Deus de Jabaquara, pastor José Olivar. Muito obrigado, Melissa, por aceitar nosso convite. Deus abençoe, viu? Eu quero. Tem aqui também a equipe de retaguarda, né? O paizão que veio trazer, o irmão Daniel, a irmã estão ao fundo, né? Temos limites de pessoas da igreja. Então, mas ela veio com a equipe assessora da Deus abençoe vocês que fizeram isso se tornar possível. Eu quero convidar também a apresentar os músicos que nos ajudaram nessa noite. Mateus, no teclado, vem cá, Mateus, nos ajudou semana passada. Fica aqui do lado do pastor Inércio, você vai fazer o sorteio. Quero convidar também o Ezequiel, ficou na violão conosco nessa tarde. Também Anderson, da Assembleia de Deus aqui em Vila Brasilina, pastor Alberto e Jerônimo. Deus abençoe por cooperar conosco, por aceitar estar fazendo louvor junto com Melissa nessa tarde. Quero agradecer também a todos os nossos irmãos, pastores, líderes jovens, juventude, líderes de igreja local, setorial, todos vocês que fizeram parte desse grupo maravilhoso assistindo conosco nessa tarde, os que assistirão depois também, Deus abençoe vocês, toda a equipe de marketing da Cojade que fez esse procedimento acontecer, equipe de som, secretariado, nós somos gratos a todos vocês, ao nosso pastor presidente Alcides Fábio, que é aquele que nos dá as possibilidades de realizar a obra de Deus. Para finalizar antes do sorteio, segunda-feira temos uma grande entrevista, pastor Elias Soares, como você nunca viu, às 21 horas, assim que o nosso pastor presidente terminar o curso de ensino e doutrina, às 21 horas nós começamos uma grande entrevista com o pastor Elias Soares. Deus abençoe. Vamos convidar então, Ezequiel, puxa um papelzinho aí, vamos ver quem vai ser o sortudo dessa tarde aqui para o livro Grandes Entrevistas do pastor Elias. São dois sorteios, né? Então o outro vai ficar com o Mateus. O primeiro ganhador aqui é um homem, né? Um jovem, um moço ou um senhor, Pedro Macedo. O Pedro Macedo ganhou aí o primeiro livro, Grandes Entrevistas. Deus abençoe. Parabéns, meu irmão. Parabéns, aplausos para ti. Então a equipe da Cojade entra em contato contigo, ou vice-versa, fica à vontade. Então vamos deixar o Matheus agora, nosso tecladista, fazer o próximo sorteio. Tá balançando aí. Vamos lá para sair com um ponto, hein? Ajuda aí, Matheus. O Williams Fonseca. Eita. Parabéns, Deus abençoe. Também um ganhador nessa tarde aqui. Resta dizer que esperamos você então quando está o Café Teológico no sábado que vem, tá bom? Deus abençoe, eu quero orar por vocês, nós já estamos encerrando. E Deus abençoe você profundamente por estar conosco. Continuamos juntos e fortes porque nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Deus abençoe, oremos. Soberano eterno Deus, somos gratos por mais essa tarde maravilhosa, essa tarde produtiva, Senhor, em que assuntos relacionados à Tua Palavra, ao Teu Reino foram expostos, e assim como foi no sábado passado, eu sei que muitas e muitas centenas de pessoas serão abençoadas, alcançadas, dúvidas, Senhor, que serão sanadas, e que o Senhor continue através da poderosa sapiência do Teu Santo Espírito, alcançando os corações naquilo em que o pastor Douglas, o pastor Juliette tiveram os limites humanos, mas através, Senhor, do poderoso Espírito que move sobre todas as coisas. O Senhor continue aprofundando esse assunto e que o Teu povo seja abençoado pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor.